Na verdade, tenho algo para falar, possivelmente coisas simples, mas que sejam profundas para vocês. Esse é o meu desejo. E a gente sabe que em todos os evangelhos que a gente lê, relê, a gente percebe que Jesus, ele foi visitar algumas casas, né? E dentre algumas casas delas, eu cito um exemplo, por exemplo, a casa de Jairo. Esse homem, ele procurou Jesus, sabendo que Jesus estava passando por ali, e foi ao encontro desse nosso Deus, esse homem que era chefe, né, da sinagoga em Cafarnaum, e ele procurou Jesus, e deparando-se com Jesus, ele tinha uma filha enferma em casa, moribunda, prestes a falecer. Ele, deparando-se com Jesus, ele prostrou-se diante de Jesus e implorou a visitação desse nosso Deus para que curasse a filha dele. E assim Jesus o fez. E chegando na casa desse homem, Jesus pôde trazer vida para essa menina, uma menina que já havia falecido. E, ao mesmo tempo que Jesus ressuscitou essa menina, ele pôde trazer vida também para os pais dessa menina, por ter contemplado aquilo que Jesus havia feito naquela casa. Vemos também, no outro texto, em Lucas, Jesus ele trouxe perdão e trouxe unção. Na casa de Simão, fariseu, ele visitou a casa desse homem, e muitas vezes, na verdade, isso acontece conosco quando vamos visitar determinadas pessoas das quais são ímpias e muitas vezes outras pessoas nos olham e dizem, pô, que essa pessoa vai estar presente nesse lugar? Ali só há pecadores. Assim fez Jesus na casa desse homem, Simão. E aí, lá chegando, Jesus trouxe cura e unção, porque ali, quando Jesus chegou, ele, ao assentar-se, porque era natural a Jesus, onde Jesus estava, tinha ensino, tinha graça. E ali Jesus trouxe essa unção para aquela mulher, na qual, prostrando-se diante do Senhor, lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos e derramou sobre os pés de Jesus unguento. Ali Jesus pôde ser adorado, pôde ser reconhecido quem ele era. Aí Jesus, nessa casa, também trouxe unção e perdão. E Zaqueu também, um cobrador de impostos, um homem muito rico, nós conhecemos esse texto. E Zaqueu, sabendo que Jesus estava entrando em Jericó, ele já ouvia falar de Jesus. Então, ele prontamente subiu a uma árvore na qual ele queria ver Jesus. E Jesus, contemplando o esforço daquele homem, falou para aquele homem descer, que iria visitar aquele homem, a casa daquele homem. E ali Jesus exatamente fez a mesma coisa. Trouxe salvação para a casa de um homem, na qual era um homem, um publicano, totalmente, aos olhos do povo judeu, era um homem um traidor, porque ajudou Roma a extorquir aquele povo. Mas ainda assim Jesus trouxe salvação e perdão para aquela casa. E a gente também, mais adiante, a gente vê no texto em que Jesus cura um paralítico. Jesus, na verdade, trazendo ensino numa casa na qual ele sempre hospedava-se ali, e aí ele ensinando aos doutores da lei, e aí havia um paralítico na qual 4 amigos queriam que Jesus pudesse trazer cura para aquele homem. E Jesus, vendo o esforço daqueles 4 amigos, no quais destelharam uma casa na qual eles estavam, Jesus pôde contemplar aquele esforço e a fé daqueles homens, e ali Jesus fez com que aquele paralítico andasse. E na casa de Pedro, vemos a mesma coisa. Jesus, indo para a casa do seu discípulo, encontrou a sogra desse seu discípulo enferma, com muita febre.
E ali Jesus ele pôde fazer exatamente o que ele havia feito nas demais casas. Ele repreendeu aquela enfermidade e trouxe cura e saúde para aquela mulher, e aquela mulher imediatamente foi servi-lo. E ali, novamente, Jesus passou a fazer exatamente aquilo que ele foi chamado. Trazer salvação, trazer perdão, trazer cura. E na casa de Marta também não foi diferente. Na casa desses amigos de Jesus, Marta e Maria, Jesus, passando por Betânia com várias pessoas ao redor, onde Jesus estava, ali tinha muitas multidões. Porque sabiam que, quando estavam com Jesus, eles não saíam rejeitados ou com a mão vazias. Sempre eles tinham alimento, tinham unção, tinham perdão, tinham cura. E não foi diferente. Marta recebeu Jesus. Mas penso eu, de que forma Marta tenha recebido Jesus? Imagino eu que, fazendo algumas conjecturas, Marta, possivelmente, quando olhou o mestre adentrando a sua casa, imediatamente nem sequer olhou os olhos de Jesus. Imediatamente foi para a cozinha para fazer algo precioso para o mestre. Mas, ao mesmo tempo em que, quando Jesus entra naquela casa, Jesus, na verdade, é um questionamento pessoal meu. Será que Jesus sentia fome? Fome física, de alimento físico? Ou uma fome totalmente diferente, na qual o nosso Deus ele requer de cada um de nós? Uma fome de intimidade, uma fome de relacionar-se conosco. E assim foi naquele lugar. Quando ele olha para Marta, Marta vem questioná-lo acerca de que gostaria que Jesus avisasse a sua irmã que a ajudasse no preparo. Não há nada errado quanto a isso. Eu não estou questionando quanto que Marta estava fazendo. Muito pelo contrário, ela estava fazendo uma coisa legítima, uma coisa boa, e, de fato, recepcionar alguém tão precioso quanto ao Mestre e fazer algo de melhor. Mas, na verdade, Jesus queria muito mais. E ele disse para ela: Marta, Marta, por que andais ansiosa e inquieta? E você está inquieta por tantas coisas, né? Mas pouca coisa é necessário, ou mesmo uma só. E Maria recebeu a melhor parte, da qual não será retirada dela. E ali Jesus deixou bem claro que naquela casa ele trouxe ensino, ele trouxe palavra, ele trouxe para aquelas mulheres, ou mesmo para Marta, o que é de fato ter primazia, ser o primeiro, ter intimidade, relacionar-se com ele. E ele trouxe ensino para essas pessoas. Então, a gente percebe que é fácil perceber que, em todos esses textos, em todo esse evangelho que eu acabei de citar, é fácil perceber que Jesus, ao entrar numa casa, ele não deixa da mesma forma que ele encontrou. Ele transforma, ele cura, ele ensina. E é assim que o próprio Senhor ele nos vê. Quando ele adentra todas as nossas casas, ele vê o que há oculto nos nossos corações, o que há de fato ali nas partes mais ocultas e escuras do nosso coração, e ele vai e traz exatamente aquilo que ele anseia, é limpar essa casa, trazer luz para essa casa. E ele confronta toda a nossa realidade, que muitas vezes a gente acaba deixando como um monturo. Muitas vezes, aos olhos do mundo, aos olhos de algumas pessoas, nós somos perfeitos. Mas quando Jesus ele confronta a nossa realidade, ali, de fato, vem luz, as trevas se dissipam, as coisas que estão sujas totalmente, Jesus traz águas claras para que possamos, de fato, vivenciar algo precioso na presença dele. E Paulo ele diz para cada um de nós: não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Quando Paulo fala acerca dessas coisas,
ele nos mostra quem somos. De fato, somos a habitação do Espírito Santo e somos casa de Deus. Eu falei acerca de algumas casas nas quais Jesus visita. E Jesus, ele nos encontra e nos faz habitação do Trino Deus, do Espírito Santo. E quando ele olha para cada um de nós e diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Ao contrário, eu escolhi a vós. Mas que vocês vá e dê muitos frutos. E é assim que ele requer de cada um de nós. E eu queria que vocês abrissem um texto. Não, exatamente, é João 15,16. Não precisa abrir. O texto fala exatamente o que eu falei. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu escolhi a vós e designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, amados, na verdade, o Senhor quis dizer: antes vocês eram perdidos, antes vocês não tinham valor, mas hoje eu trouxe cura, hoje eu restabeleço aquilo que um dia lá atrás, o coração do meu Pai sempre ardeu em ter comunhão com a criação. E Ele nos faz exatamente novos e nos tira totalmente de algo inseguro e nos justifica nele. Somos dele e livres nele. E aí, amados, essas casas nas quais eu mencionei, também somos nós. Como o próprio Paulo, o apóstolo Paulo fala, ele nos trouxe cura. Antes éramos pessoas totalmente inseguras e ele nos deu segurança. Antes tínhamos enfermidade, ele nos trouxe saúde. Antes vivíamos em guerra, ele nos trouxe paz. Essa habitação, essa casa, ele fez exatamente quando te encontrou e quando te escolheu. E a presença de Jesus, na verdade, ele devolve a cada um de nós o interesse pela vida. Jesus, ele da prostituta, Jesus, ele traz novamente a dignidade. Do doente, ele traz novamente a saúde. E do escravo, ele o faz livre. E nós éramos exatamente essas pessoas nas quais eu mencionei. Muitos de nós, prostitutos, doentes da alma, muitas vezes também escravos do pecado. Jesus nos fez livre para viver algo precioso nele. E, na verdade, eu digo para vocês que quando ele nos escolheu, ele designou que dessemos fruto, ele disse para cada um de nós, a cada um de nós, incluindo eu, quando eu falo cada um de nós, você, eu estou incluído. Ele diz para você: você não é mais estranho. Você foi encontrado por mim. Você não é mais desamparado e esquecido, porque eu te dei uma família, uma nova família. E essa família de Deus, que hoje se reúne aqui. E aí nós vemos, amado, que todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, jamais foram os mesmos, jamais. Mas eu pergunto a cada um de nós, a cada um de vocês, por quê? Por que, amados? Ainda hoje, nós permitimos ondas terríveis, ondas de tsunami, invadindo os nossos corações, a ponto de trazer apatia, a trazer falta de zelo, falta de cuidado com as coisas de Deus, e permitimos que as coisas do mundo façam de nós pessoas distraídas com aquilo que é eterna. Por que permitimos ainda, embora tivéssemos e temos algo de concreto, que fomos encontrados por Ele, escolhido por Ele, e permitimos essas coisas, mesmo tendo esse encontro com Jesus? E eu digo para vocês que isso aconteceu com igrejas laboriosas, igrejas totalmente focadas, nas quais se perderam por conta de distrações,
Perderam o primeiro amor, no caso da igreja de Éfeso. E no caso de Laodiceia, essa igreja declinou para a mornidão, a ponto de Jesus dizer que vomitaria essa igreja. E, amado, eu quero dizer para vocês que essa igreja tornou-se totalmente insípida. E muitos de nós permitimos essas coisas, abrindo espaço, abrindo o coração para essas ondas que permitem abalar aquilo que é algo tão precioso em nós, que é a fé. E a igreja de Sardes, na verdade, também, Jesus disse para cada igreja dessa e exortou-a. E para a igreja de Sardes, Jesus disse que ela tinha nome de quem era viva, mas estava morta. Essa igreja tornou-se totalmente apática, porque as suas vestes se tornaram de alvas, se tornaram totalmente escuras por conta do pecado. E o Senhor das igrejas, Ele exorta a cada uma dessas igrejas, e a cada uma dessa igreja. Ele, ao mesmo tempo em que ele declara para cada uma delas, lembra-te onde caíste, retorna às primeiras obras e arrependa-te. E ele diz para outra, lembra-te do que tens recebido e ouvido e arrependa-te. E para outra igreja de Laodiceia, ele diz, sê zelosa e arrependa-te. Ao mesmo tempo em que Jesus ele mostra o pecado de cada uma delas, assim como ele faz com cada um de nós, ele dá caminho. Ele dá caminho para cada uma delas e dá caminho para cada um de nós. Arrependa-te. Volta às primeiras obras das quais você esqueceu, que desfrutávamos juntos algo tão precioso, do meu chamado, da qual eu fiz. Eu convoquei vocês para essas coisas, para estar comigo, para ser zelosos, para não estar distraído por coisas algumas. E, amados, o Senhor prometeu transformar o meu e o seu coração. E, de fato, Ele fez isso. Ele nos deu um novo coração. Mas esse coração ele precisa ser exercitado todos os dias. Todos os dias ele precisa ser exercitado não numa academia, não numa caminhada, mas ele precisa ser exercitado todos os dias na cruz. Porque é lá, amados, que nós estaremos aptos, é lá que nós estaremos hábil para poder contemplar exatamente aquilo que Deus quer de nós. E muitas vezes, essas distrações nas quais eu estou mencionando, ela faz com que até percamos a nossa salvação. Sim, é possível. E Jesus nos fala acerca disso. Jesus ele nos deixa esse aviso porque a pregação de Noé, ela se perdeu no atropelo de tantas coisas legítimas que as pessoas das quais Noé avisava acerca do juízo de Deus. Eles estavam tão atropelados com os próprios interesses, eles estavam tão focados naquilo que era, aquilo que eles se deleitariam, e eles se perderam. Eu quero que vocês abram o texto de Lucas 17, a partir do versículo 26. Amém? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. Destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amados, olhe novamente nessa lista que Jesus deixou aqui registrado. E preste atenção em todas essas coisas que as pessoas faziam naquele tempo. Nós sabemos que naquela época, assim como hoje, havia violência tal, havia corrupção tal, mas
Jesus não menciona. Havia imoralidade, havia sodomia, havia homossexualismo, mas atentamente olhe para toda essa listagem. Jesus não fala de nenhum pecado aqui. Ele fala só de coisas lícitas, coisas boas, né? E veja com cuidado o que elas estavam fazendo. Elas estavam comendo, bebendo. Jesus não menciona que eles estavam embriagando-se, não, ele não fala isso. Casando-se, noivando-se, comprando, plantando, vendendo, construindo. Olha quantas coisas. Não há pecado nessa lista. Nenhuma, nenhuma. Todas as coisas boas e legítimas. Mas o que será então que Jesus quis falar conosco dessas coisas? Dessa relação da qual ele falou para cada um de nós. O que essas pessoas estavam fazendo ao dia que antecedeu o julgamento de Deus? Eles, com certeza, amado, Jesus ele está nos alertando quanto à displicência, quanto às distrações, quanto àquelas pessoas que ali estavam e que, possivelmente, muitos de nós estamos inseridos nesse contexto. As distrações que negligenciou cada uma delas ao aviso de Noé, até que o dia em que Noé entrou entrou na arca e eles não fizeram caso e houve o dilúvio e a destruição. Avastou-se tudo. Ou seja, negligenciaram o chamado de Deus, negligenciaram a voz de Deus através de Noé por conta dos próprios interesses. E Jesus concentra nessas coisas legítimas, mas percebemos que muitos de nós nos distraímos acerca dessas coisas. Mas o Senhor, Ele anseia até hoje, amado, em que sejamos atentos a essas coisas. E Ele nos exorta e diz para cada um de nós: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados, porque ele diz para que não vivêssemos mais ansiosos por coisas algumas, do que há de comer, do que há de beber, porque o próprio Jesus, ao mesmo tempo que ele exorta, ele nos dá aquilo que é a solução da coisa. Buscar em primeiro lugar e todas as outras coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz que eu conheço cada trabalho árduo de vocês. Eu conheço cada dificuldade que vocês estão passando. Eu conheço tudo aquilo que vocês têm vivenciado. Mas deposita em mim, porque eu cuidarei dos seus negócios, eu cuidarei da sua saúde, eu cuidarei do seu sentimento, do seu casamento, da sua família. É exatamente isso que Jesus quer dizer para nós. Ele vai tomar conta de todas essas coisas. Mas muitos de nós, possivelmente, pode dizer, mas o Senhor há de compreender, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter o meu ganho. Sim, eu não estou querendo dizer que você tem que deixar o emprego, não é isso. Porque reconhecemos que temos pessoas com funções, que é impossível abrir mão daquilo, porque um militar ele está escalado, um bombeiro, um médico. Não é isso que eu quero dizer, que vocês tenham que abrir. Não, eu estou querendo dizer que vocês têm que estar focados naquilo que é primazia, naquilo que significa para Jesus ser o primeiro. E a palavra primazia é exatamente isso, ser o primeiro. Vejamos o texto de Lucas 14 também, amados. 14:16. Aqui nós vemos uma festa, uma grande festa, sobre um homem que fez uma festa na qual os seus convidados rejeitaram. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disseram-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas, ou que me tenhas, o escusado.
E outro, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o chefe da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E aí eu quero frisar para vocês, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amados, Jesus, ele é o homem dessa festa. E se observarmos o que impediu que essas pessoas estivessem com Jesus, foram as suas escolhas erradas. Elas, muito embora reconheçamos que eram coisas legítimas, porém, distraiu cada um deles. O banquete aqui fala de uma comunhão com o Senhor. E o convite, ele fala aqui, quando ele declara que ele quer que a casa esteja cheia por conta da falta dos convidados. Os convidados dele ausentaram-se dessa festa. E ele falou assim, então chame outros, aleijados do coxo. O banquete é para todos, não só esse, mas todos. E aí nós fomos chamados à presença do Senhor para desfrutar com Ele a intimidade e conhecê-lo ainda mais, todos os dias. E aí ele diz para cada uma dessas pessoas, vinde, tenha plenitude comigo, há uma mesa para você. Eu preparei algo tão precioso para desfrutarmos, algo que arde no coração do Pai há milênios. E essas pessoas escusaram-se uma a uma. E aí chegou a hora do jantar, logicamente, eu acabei de mencionar, nenhuma delas compareceu. E eu pergunto a cada uma de vocês, imaginem, amados, cada um de vocês preparando um banquete para os convidados de vocês. E vocês confirmaram, né? O servo foi e confirmou uma a uma, e cada um escusaram-se. E aí vocês, sendo o dono dessa festa, faz um banquete e nenhum convidado comparece. Eu faço uma pergunta, como vocês se sentiriam? Como? Se os seus convidados haviam dado a certeza que estariam contigo, com vocês, para desfrutar uma comunhão plena. E aí não compareceram ninguém. Imagine o coração do Senhor. Imagina. E o Senhor lembrou, mandou o servo para que fosse lá lembrar cada uma deles, e todos, o texto fala, todos, uma a uma, começaram a dar desculpas, no versículo 18. E o primeiro fala aqui que comprou um campo, possivelmente deve ser um negociante de terras, né? E aí comprou um campo e possivelmente investiu, queria construir uma casa para a família, possivelmente. O ponto que eu quero mencionar não é a compra da propriedade, não é isso, não é. Na verdade, investir é um bom negócio, investir é bom para cada um de nós, não é isso que eu quero dizer. Mas aonde esse homem concentrou o interesse dele, ele concentrou o interesse nos próprios, ou melhor, ele concentrou a sua atenção nos próprios interesses e deixou o convite do Senhor de lado. É exatamente isso que eu quero falar acerca disso. E o segundo convidado negociava gado. O segundo convidado, ele negociava gado, e ele disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Possivelmente esse homem havia adquirido esses bois sem vê-los. E aí ele disse, não, eu preciso experimentá-lo agora. E aí ele, não, eu comprei esses bois, mas eu não vi como eles estavam. Mas aí, amados, se vocês pararem para pensar, ele
esse homem ia para o estábulo, não sei qual é o nome que dá, para experimentar os bois, para saber se fez um bom negócio, e deixou de lado também aquilo que era precioso para ele, que era ter uma intimidade com o Senhor. E aí eu quero falar para vocês que possivelmente a gente pode perceber que essas coisas poderiam ser até fruto de oração desses homens. Mas quando nós olhamos que, embora sendo fruto de oração desses homens, aquilo que era um presente de Deus para eles se tornou algo que tirou a atenção deles para ter a plenitude e a comunhão com o Senhor. Ou seja, esses homens deram mais valor ao presente do que o presenteador, que é o Senhor, né? E o último convidado, ele disse: casei-me e por isso não posso ir. A gente sabe, amados, que o matrimônio é algo bênção, é ideia de Deus, é instituição criada pelo coração de Deus. Mas o casamento, ele não pode por si só tirar ou roubar a nossa comunhão com o Senhor. Muito pelo contrário. Esse homem poderia dizer para sua esposa e dizer, pastorear sua esposa e dizer: filha, ou amor, seria o melhor momento dele declarar o amor dele por Jesus para ela e fazer com que ela olhasse e dissesse: realmente, eu sou um presente de Deus, porque a melhor escolha foi ter Jesus como Senhor, e a segunda escolha que ele fez foi ter essa esposa como presente do Senhor. E aí ele poderia pastoreá-la e mostrar exatamente quem era prioridade na vida dele. Em primeiro lugar, o Senhor, e segundo, a família. É assim que nós aprendemos, né? E aí esse homem não perdeu essa oportunidade. Então, eu quero dizer para cada um de nós aqui presente nesse lugar, não me entendam mal, não me entendam mal. Todas essas coisas que essas pessoas estavam fazendo eram legítimas e boas, mas tornaram-se pecaminosas quando roubaram o tempo precioso que elas poderiam ter com o Senhor. Tornaram-se distrações para essas pessoas, né? E aí eu lembro de uma historinha, que às vezes eu falo muito no grupo. Eu gosto de contar história, né? Os irmãos lá do grupo sabem. E aí tem uma história que eu sempre comento com eles, em algumas situações, que havia um rei, e um dos seus súditos procurou esse rei. E esse rei era sábio, e esse rei era muito, muito inteligente e conselheiro. E aí esse servo, ele cansado de fazer escolhas erradas, ele procurou o rei e pediu conselho ao rei e disse ao rei: meu rei, eu tenho feito tantas escolhas e tem sido tão dificultoso, porque todas as escolhas nas quais eu faço, eu acabo errando, pecando e sempre acabo caindo em relação a essas escolhas que são erradas. E aí o rei sabiamente falou: meu servo, chegue mais perto. Ele encheu um cálice de vinho, colocou o cálice totalmente cheio e entregou a esse servo e disse assim: vá e ande por todo o meu palácio, em todas as vielas, em todos esses lugares aqui que os nossos olhos possam alcançar. Você vá e não deixe sequer uma gota cair no solo. E aí o servo falou: mas isso é impossível. Aí ele disse: assim será, segundo as minhas palavras. E aí ele foi. Só que o rei disse para ele que se caso ele não obedecesse, se caso ele chegasse faltando uma quantidade de vinho, se alguma gota sequer tivesse caído ao solo, ele seria encarcerado. E aí assim fez esse servo. Passou todo o palácio, focado no vinho, retornou, e ao retornar ele olhou para o servo e com muita alegria observou a taça totalmente completa, da mesma forma como ele saiu, e aí ele se alegrou. E aí ele disse: muito bem, servo fiel. E aí chegue-se perto do seu rei
E aí, quando chegou, entregou a taça, e aí parabenizou esse servo. E aí ele disse, porventura, quando você andou ao entorno do meu palácio, você encontrou casas festivas? Aí ele, não observei. Mulheres bonitas que pudessem te atrair? Ele, não observei, meu rei. Aí ele, pois é. Da mesma forma como você ficou totalmente focado nesse cálice, assim será também a sua vida. Não terá mais conturbações, não terá mais desilusões, desprazeres, quando você estiver totalmente olhando para Jesus. Ele é o teu alvo, ele é aquele que te dá todo o escape, mas não mais desfoque os olhos de Jesus. Amém? O que eu quero dizer para vocês, amados, algo simples, né? Na verdade, eu só contei alguma coisa aqui de experiências e, ao mesmo tempo, que Deus tem revelado ao meu coração. Mas eu quero dizer para vocês é o seguinte, quantas distrações tem feito de nós tirarmos o olhar de Jesus? Quantas coisas legítimas, das quais eu mencionei, até os próprios negócios de trabalho, têm feito com que os nossos olhos desfoquem de Jesus. A família, o emprego, um ministério, pode ser um ministério, o próprio ministério da qual Jesus te capacitou para exercê-lo, é possível que te tire o foco dele. Você trabalha, mas esquece do secreto com ele. E é isso que ele requer de nós. Ele requer um tempo no secreto. Jesus, eu posso imaginar no momento em que eu e você, quando estamos no secreto, no nosso quarto, orando com ele, e quando nós saímos, ele diz, mais um minuto. Eu quero mais um minuto com vocês. Eu posso imaginar o quanto arde no coração de Jesus ter relacionamento com cada um de nós, ter essa intimidade com cada um de nós. Assim como Maria teve aos pés dele. E ele disse que ela escolheu a melhor parte da qual não será retirada. E é assim que ele nos atrai, ele sente saudade de estar conosco, amados. E o Senhor, ele vê os nossos pecados. Antes, cada um de nós aqui vivíamos um deserto, mas ele nos saciou a sede, né? Tirou todo o deserto árido e nos saciou com a sua água. E antes vivíamos no oculto, escondido do mundo, muitas vezes, e a luz de Jesus, quando entrou em nós, dissipou todas as trevas, trouxe algo que, como se fosse um feixe de luz cruzando numa escuridão. Você pode imaginar isso, né? Mas ele traz clareza, traz luz para as nossas vidas. E antes, se tínhamos medo, não temos mais, porque em Jesus temos segurança. Se antes havíamos sido tidos como perdidos, ele nos achou, ele nos resgatou e disse para cada um de nós, para cada um de vocês, vocês não são mais estranhos. Hoje eu torno cada um de vocês filhos. E ele chama cada um de vocês de amigo. Para e pensa na preciosidade que é estar com Jesus. Ser pleno com ele. Desatento a todas as distrações, deixar de lado tudo aquilo que impede a minha intimidade com Jesus, ou mesmo até o próprio presente, como foi o caso daqueles homens que eram coisas legítimas, propriedade, trabalho, os gados, o casamento, mas distrações que desfocaram eles daquilo que era ter preciosidade, intimidade com o Senhor. E é isso que ele espera de cada um de nós, é tudo que ele espera. Ele espera de mim, de vocês, exatamente tudo isso. Mas uma coisa ele requer de nós, renúncia. Ele requer de cada um de nós renúncia, porque
ao renunciar, eu morro para mim mesmo, eu abraço a vontade de Deus, eu tomo a cruz e dou uma aceitação completa para Ele. Né? Quando eu abraço a vontade do Senhor para a minha vida, eu digo, antes a minha aceitação era parcial, hoje eu quero que ela seja completa. Eu preciso estar totalmente, plenamente aos teus pés, como Maria. Né? E eu penso que muitos de nós têm, na verdade é isso, a nossa cultura é assim, né? De, assim por dizer, realizações momentâneas, né? Pessoal, queremos um Pentecoste indolor, digamos assim, né? Queremos vida, mas sem querer morrer. Queremos ressurreição sem ir para o túmulo. Queremos coroa sem ir para a cruz. Para e pensa. Queremos satisfações pessoais, Pentecostes indolor. E eu declaro para vocês, não tem como. Ele nos chamou. Ele diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz mensalmente, semanalmente, dia a dia, todos os dias, e siga-me. E ele diz exatamente isso para nós. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E essa renúncia que ele requer de nós nessa manhã, amados, nesse dia que se chama hoje. E eu quero deixar um convite para vocês. Eu quero deixar até um convite, digamos, como uma total entrega. Né? Eu creio nisso. Eu creio que Deus está nesse lugar. Eu creio que o Senhor está falando a alguns corações. E eu queria fazer esse convite de que cada um de nós pudéssemos, de fato, fazer uma entrega sem reservas. Uma entrega total para abraçar a vontade de Deus, para ouvir a voz do Senhor e ter essa plenitude da qual Ele anseia o tempo todo, todos os dias. E Paulo, eu separei um texto, Paulo ele fala, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que adiante estão, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação soberana de Deus em Cristo Jesus. Eu digo para vocês, amados, o que passou, passou. Paulo era um homem que, aos olhos daquelas pessoas, e aos nossos olhos, se olharmos a trajetória do Paulo, ele perseguiu a igreja, mas ele olhando para frente, ele disse assim, eu não quero olhar para trás. Se eu negligenciava, se eu antes deixava Jesus como segundo, eu não quero olhar mais para trás, agora eu quero prosseguir adiante. Eu quero olhar para o alvo e prosseguir em conhecer ao Senhor todos os dias. É assim que Ele quer fazer, amados, nessa manhã. Prosseguir em conhecer ao Senhor todos os dias. E no Salmo 51, Davi ele apresenta uma oração na qual ele menciona escolhas erradas também. Um homem que conhecemos, que tem o título de um homem segundo o coração de Deus, mas ele menciona nessa oração, do Salmo 51, das escolhas erradas que esse homem tinha feito, da qual ele tinha feito. E ele diz para o Senhor, no verso 16, ele deu conta, na verdade, amado, ele deu conta de que tudo que ele pudesse fazer para alcançar novamente o coração de Deus, humanamente falando, ele não teria mais. Porque ele diz assim nesse texto, no versículo 16, pois não te comprases em sacrifício, do contrário, senão eu te daria. E o Senhor não se agrade de holocausto, mas ele, revelado pelo Espírito, ele compungido,
revelado, quebrantado, ele disse: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Um coração compungido e contrito não desprezará a Deus. Esse homem, em outras palavras, ele quis dizer, se assim Deus o quisesse, ele sendo um homem rico, ele sendo um homem totalmente reconhecido naquele lugar, ele poderia dar 10 juntas de bois, 10.000 cabeças de gados, tantas ovelhas. Isso não seria sacrifício para Davi. Não seria. Mas ele reconheceu qual era o sacrifício agradável a Deus. Um coração quebrantado, contrito, compungido, que o Senhor não despreza. E hoje eu posso dizer que aqui há homens e mulheres com o coração totalmente quebrantado e querendo agradar o coração do Senhor. Aqui nesse lugar há homens e mulheres temente ao Senhor, em querer agradar o coração do Senhor, e não mais olhar para trás e seguir, prosseguir em conhecer a Jesus. Essa é a oportunidade que Ele deixa hoje, um convite para cada um de vocês, amados. E é isso que eu faço. Vocês podem ficar de pé, por favor? Amados, o Senhor tem fome, o Senhor tem fome da presença de cada um de vocês. Assim como eu mencionei quando Ele visitou a casa de Marta e Maria. Não é uma fome natural, mas é uma fome espiritual, é algo precioso que ele arde no coração dele até hoje. E ele requer de cada um de nós, homens e mulheres, com essas características do servo Davi. Um homem, mulheres, segundo o coração dele. E é exatamente o que eu quero fazer para vocês, esse convite. Que vocês possam deixar para trás tudo aquilo que tem impedido o seu caminhar, tudo aquilo que tem deixado o Senhor como segundo plano, tudo aquilo que tem roubado a plenitude da qual Jesus anseia com cada um de vocês. E é possível, se não estivermos atentos a essas coisas, assim como Ele próprio disse, que naquele tempo muitos comiam, bebiam, noivavam-se, edificavam-se, faziam tantas coisas legítimas, mas que quando veio o juízo de Deus, todas elas perderam algo que seria precioso para o Senhor, de tê-los com Ele. É assim hoje que o Senhor tem falado conosco. Ele precisa, Ele anseia, o desejo dele arde nessa manhã, em que haja uma entrega total, uma entrega não parcial, mas algo que ele quer ser achado. Ele quer ser achado novamente. E não quer ser deixado para trás. Ele não quer ser o segundo, ele quer ser o primeiro. Amados, enquanto os irmãos tocarem, aqueles que quiserem de fato ter novamente, desfrutar novamente esse tempo com o Senhor, porque assim diz o Senhor, né? No próprio texto fala, lembra-te onde caíste, retorne às primeiras obras, sê zeloso, sê zelosa e arrependa-te. É isso que Ele fala com cada um de nós nessa manhã, amados. E aí você tem liberdade para a gente orar por vocês. Amém? Oh, Senhor, eis aqui os teus filhos, Senhor. Contempla o coração de cada um dos teus filhos nessa hora, Senhor.
Espírito Santo, revela novamente a preciosidade de cada um desses amados aqui, Senhor. Revela a cada um deles a preciosidade de ter Jesus como Senhor e Salvador. O tesouro inestimável que cada um deles possui, e que eles possam estar atentos às coisas que estão distraindo o Senhor, e restabelece novamente, restaura o altar novamente, Senhor, de cada um desses teus filhos. Espírito Santo, que eles venham novamente contemplar a tua glória, Senhor. Que eles venham totalmente se entregar, Senhor, porque é assim o desejo do teu coração. É assim o desejo que arde no teu coração nessa manhã, Senhor. Restaura, restabelece, ressuscita, cura, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que haja agora, Senhor, uma novidade de vida. Que as coisas que passaram, Senhor, sejam apenas passado. E que eles todos os dias prossigam em conhecer-te, Senhor. Todos os dias ele olhe para ti como o alvo, como o único. Porque o Senhor não admite ser nada. O Senhor não admite ser secundário. O Senhor é o primeiro. O Senhor é a primazia em nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus nessa manhã. Restabelece altares caídos. Restabelece a fé, Senhor, de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. E que eles possam desfrutar da plenitude que é ter uma intimidade contigo, Senhor. Esse é o desejo que tu podes contemplar, Senhor, nessa manhã no coração dos teus filhos. E seja assim, Senhor, por louvor da tua glória. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti toda a majestade, Senhor. Tu és o centro, tu és o único Senhor de nossas vidas. Tu és o Quírios de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado pela perseverança de cada um deles, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso dono. Continua falando conosco, Senhor. No nome de Jesus.